Irmãos, há uma infinidade de temas, eu chamaria temas quentes, que nós podemos escolher para refletir em nossos cultos. Qualquer área da vida humana, a gente observa que está acontecendo algo de extrema importância e relevância nesse exato momento da história. Nós poderíamos falar de política, economia, educação, artes, em todas as áreas da vida humana nós encontramos temas empolgantes, é verdade. Mas na igreja de hoje, não pode haver tema mais relevante do que o culto. O culto e principalmente o papel da música como instrumento de adoração. Creio que seja hoje, ou seja um tempo de hoje, esse um tema que a igreja deve se debruçar para entender um pouco mais. O culto, a adoração a Deus. Nós somos informados em João, capítulo 4, versículo 23, que Deus está à procura de certas pessoas. Você lembra? Quem são essas pessoas que Deus está procurando? Deus está procurando pastores, é isso que o texto diz? Deus está procurando diáconos, evangelistas. Deus está procurando por líderes? Não. João capítulo 4, versículo 23 diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando, então, querido, eu diria que isso é o que é o mais importante. Deus procurando por adoradores, e nós deveríamos entender o que de fato faz de um homem um adorador. Meu objetivo nessa meditação de hoje e das próximas semanas não é apenas ajudar você a entender o conceito de adoração, mas entender alguma coisa sobre viver uma vida de adoração. Vamos ser honestos, irmãos. Vamos admitir que todos nós temos algumas preferências muito fortes quando tratamos desse assunto de louvar a Deus. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana, quando nós meditarmos numa mensagem chamada O Lugar da Música na Adoração. Daqui a 2 semanas nós vamos falar da batalha real, da batalha de um culto, né? A batalha real de um culto. Nós vamos ver isso. Agora veja, esta igreja, a segunda igreja, ela me impressiona com a forma como sempre respondeu ao ensino bíblico. Esta é uma igreja que exige um bom ensino bíblico. Então eu quero pedir a você para ouvir atentamente essas mensagens. Eu quero pedir a você para estudar as escrituras, os textos por si mesmo. E em seguida, em última análise, eu quero que você faça a seguinte pergunta para si mesmo: eu estou adorando a Deus com tudo que tenho, em resposta a tudo que Ele é? É uma grande pergunta. Porque mais uma vez eu lembro, Deus está procurando, não por homens, não por mulheres, Deus está procurando não por santos,
Deus está procurando adoradores. Você poderia bater no peito e dizer: Deus, a sua busca acabou, olhe para mim. Poderia dizer isso. Nosso texto de hoje é apenas um versículo, um único versículo. Antes de lê-lo, eu quero fazer duas observações preliminares. Primeiro, esse é um versículo muito popular, muito conhecido, e por causa disso você pode ser tentado a entrar no modo nada a ver, ou seja, já conheço, já sei de cor e salteado esse texto, então desligar a sua atenção. Segunda observação, apesar desse texto ser muito conhecido, ele é extremamente profundo, rico. Então nós vamos olhar para ele palavra por palavra. Romanos capítulo 12 dá base para essa mensagem com esse tema: adoração é um verbo. Adoração é um verbo. A versão nova versão internacional diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vejo, irmãos, nesse texto algumas maneiras de adorar a Deus. Algumas maneiras de adorar a Deus. Esse texto me inspira a pensar nisso. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Algumas maneiras em que você pode adorar a Deus. Primeiro, permita que o seu comportamento flua a partir das suas crenças. Veja como o versículo começa. Ele começa dizendo: portanto, irmãos. Olha só, dica para você estudar a Bíblia. Toda vez que você encontrar essa palavra portanto na Bíblia, você tem que ver o que vem antes. Portanto, na Bíblia é uma palavrinha de ligação. Ela liga o que vem antes ao que vem depois. Portanto, irmãos, ou seja, nós estamos no capítulo 12 de Romanos. Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo escreve sobre doutrina. Doutrina. Ele está doutrinando, ele está falando sobre crenças, sobre doutrinas. Aí ele muda o foco. Quando ele entra no capítulo 12, ele começa o capítulo 12 com essa palavra, dizendo assim: olha, até agora eu falei de doutrina, agora eu vou falar de outra coisa. Eu escrevi 11 capítulos sobre doutrina, agora eu vou mudar o foco. Então ele muda o foco da doutrina para o dever, o foco do credo para a ação, o foco dos princípios para a prática, o foco do cremos nisso para o fazemos isso, o foco das crenças para o comportamento. Então ele escreve 11 capítulos falando de crença. Agora ele diz: diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Você já ouviu alguém falar assim? Não importa o que você acredita, desde que você acredite em alguma coisa. Já ouviu alguém falar isso? Não importa no que você acredita, desde que você acredite em alguma coisa. Quando você ouvir alguém dizendo isso, diga: isso não é verdade. Porque o que você acredita influencia o seu comportamento. As suas crenças influenciam o seu comportamento. Paulo segue um padrão nas outras cartas, aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses. Primeiro ele começa falando de doutrina, depois ele diz assim: olha, é isso que vocês devem fazer. Diante do que nós cremos, aqui está o que você deve fazer. Querido, o cristianismo é uma religião de prática. A teologia não é algo fria, sem vida. Pelo contrário, a teologia nos leva a praticar alguma coisa. A doutrina bíblica nos leva a nos comportar de alguma maneira. É como se Paulo estivesse dizendo: com base em tudo o que eu acabei de dizer, isso é o que você precisa agora pôr em prática. Portanto, agora vem a prática. O que você deve fazer a partir da sua crença? Permita que seu comportamento flua a partir do que você crê. O contexto imediato anterior
a Romanos capítulo 12, versículo 1, é um cântico. Paulo termina o capítulo 11 com um cântico de exaltação a Deus. É como se Paulo apenas abrisse o seu coração, ou explodisse o seu coração em adoração pela inalcançável sabedoria de Deus. Depois de passar tanto tempo falando sobre doutrina, Paulo é dominado pela profundidade da glória de Deus. E agora é nesse contexto que a gente entra em Romanos capítulo 12. Portanto, a ideia aqui é que nós devemos nos mover da grandiosidade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para as expectativas de Deus. O que Deus espera de nós, já que eu creio nele desta maneira, o que Deus espera de nós. Querido, o cristianismo é para ser vivido, não é apenas para ser crido, mas para ser vivido, praticado. Quando você faz isso, você adora a Deus. Outra maneira de adorar a Deus, esse versículo me inspira a pensar: responda ao apelo urgente de Deus. Olha, com base em tudo que Deus tem feito, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes. A palavra rogo significa chamar alguém para dentro. Mais ainda, a palavra rogo significa convencer alguém a fazer alguma coisa. Eu gosto de como a versão Viva coloca esse texto. A versão Viva diz assim: e assim, queridos irmãos, eu apelo, eu faço um apelo. Embora Paulo pudesse ter usado aqui um mandamento, eu tenho um mandamento para vocês. Em vez disso, Paulo faz um apelo de amor. Ele não dá um mandamento, ele faz um apelo de amor. Ele faz a mesma coisa em Efésios capítulo 4, versículo 1. Ele diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes. Eu apelo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É um apelo, é um pedido. Observe que Paulo se refere a irmãos, indicando o seu afeto como membros da família de Deus. É um termo de simpatia. Todos nós somos iguais, somos a família de Deus. O que nós, como família de Deus, devemos fazer? Eu faço um apelo. Paulo faz um apelo. Ele está implorando a irmãos, a irmãs, não a descrentes, não a incrédulos, para fazer algo que eles ainda não haviam feito. É uma decisão que os discípulos precisavam fazer. E, no entanto, parece que Paulo está deixando essa decisão para cada um de nós individualmente. Eu apelo a vocês, querido, cumpra ou responda o apelo urgente de Deus. Mas Paulo também fala da motivação nesse texto. Uma outra maneira de adorar a Deus: seja motivado pela misericórdia de Deus. Esse é o fundamento do apelo de Paulo. Eu apelo pelas misericórdias de Deus. A palavra original aqui no versículo 12, misericórdias, realmente está no plural. Paulo fala das misericórdias de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Talvez você já tenha participado, como morador de Itaperuna, pelo menos uma vez. É interessante, o 10 de maio tem um desfile, não tem? No 10 de maio tem um desfile, e atrai os moradores de Itaperuna. Cada ano parece que tem mais gente para assistir o desfile. Dura apenas algumas poucas horas, não é? Então pense nisso. Agora imagine que você está lá de pé na avenida, e Deus está liderando um desfile diante dos seus olhos. E à medida que eu e você observamos, esse é um desfile das misericórdias. E passa não apenas por alguns minutos, não apenas por algumas horas, ou dias, ou anos, ou décadas, ou séculos. É um desfile eterno. Eterno. Paulo faz um apelo baseado nas misericórdias de Deus, as misericórdias que Deus colocou à exposição dos seus olhos.
O pastor Mark Batterson diz que o pré-requisito para a adoração é a misericórdia. Isso é lindo. O pré-requisito para a adoração é a misericórdia. E ele diz assim, e o pré-requisito para a misericórdia é fazer algo errado. Só recebe misericórdia quem fez algo errado. Ele diz assim, o pré-requisito para a misericórdia é fazer algo errado. Então, se você fez algo errado, você se qualifica para a misericórdia. E se você se qualifica para a misericórdia, você se qualifica para o culto. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, nossa, essa semana eu pisei tão feio na bola, eu não vou para o culto. Eu não vou ao culto, eu pisei feio na bola essa semana. Batterson está falando exatamente a essas pessoas. O pré-requisito para a misericórdia é fazer algo errado. Se você fez algo errado, você se qualifica para a misericórdia. E se você se qualifica para a misericórdia, você se qualifica para o culto. E ele continua dizendo, não deixe o que está errado com você, mantê-lo longe da adoração, que é a coisa certa a se fazer para Deus. Veja bem, querido, Deus não é misericordioso apenas uma vez, Ele é consistentemente, Ele é constantemente cheio de misericórdia, e é por isso que eu e você devemos adorá-lo. João Calvino disse uma vez que nunca adoraremos com o coração sincero, nunca serviremos a Deus com zelo profundo, até que entendamos corretamente o quanto somos gratos a Deus pelas misericórdias. Deus tem demonstrado tanta misericórdia por nós, que nós não podemos deixar de responder entregando tudo e totalmente a nossa vida a Ele. Essa semana eu pesquisava alguns hinos que falavam sobre misericórdia, e encontrei um hino maravilhoso do Inário Presbiteriano, o hino de Isaac Waits. Diz assim, o título do hino, quando eu examino a maravilhosa cruz, ele diz assim, tudo que eu possa consagrar ao teu serviço, ao teu louvor, em nada poderei pagar ao que me dás em teu amor. Eu trabalho, eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu ainda não conseguirei pagar tudo que Ele me dá pelo amor. Isso é lindo demais. Meus queridos, muitos de nós temos um conceito errado sobre a nossa relação com Deus. A gente acha que precisa sacrificar, a gente acha que precisa merecer as misericórdias. Eu tenho que fazer algo para Deus me conceder misericórdia. Nós temos que pensar exatamente no sentido contrário. A verdade está no sentido contrário. Misericórdia não é algo que você merece. Deus nos dá uma infinidade de misericórdias, apesar de todas as coisas erradas que nós fizemos. Na verdade não é apesar, é por causa de todas as coisas erradas que nós fizemos. Quando Batterson fala, se você fez algo errado, você está qualificado para a misericórdia, esse é o verdadeiro significado da misericórdia. O pastor, refletindo sobre esse conceito, diz, de fato, à medida que não nos oferecemos a Deus, reflete o grau em que nós não entendemos a profundidade e o significado das misericórdias de Deus. A maioria de nós sabe que temos sido perdoados, mas muitos de nós superestimam a sua bondade. Eles dizem assim, tá bom, eu sou pecador, mas eu não sou um pecador assim, não é? Eu sou um cara honesto, sou um cara bom, Deus vai olhar para isso. Superestimando a sua bondade e subestimando a quantidade da misericórdia que recebemos. Eu amo as palavras de Jesus em Lucas 7:47, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Interessante, Paulo não fala de graça, Paulo fala de misericórdia. Deixa eu dar para você um exemplo de misericórdia. Conta-se que Alexandre, o imperador grego, condenou à morte um soldado por deserção na guerra. Esse soldado foi covarde na hora da guerra
e quando a guerra estava mais quente, ele foge, ele deserta, depois ele é capturado, e ele é julgado pelo imperador grego, que lhe condena à morte. A sua noiva entra no salão e implora o perdão do seu noivo condenado à morte. Ela diz para Alexandre: por favor, imperador, tenha misericórdia do meu noivo. E o imperador então disse: ele não merece. Ao que ela respondeu dizendo: é por isso que eu peço misericórdia, porque misericórdia é algo que se dá a alguém que não merece. É não dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos como pecadores, irmãos? Sejamos sinceros, o que merecemos como pecadores? O inferno, a perdição eterna, é o que a Bíblia diz. Por misericórdia, Deus não nos dá o inferno. Isso é misericórdia. O que Deus nos dá, irmãos? O que Deus nos dá, irmãos? O céu, o nome disso, graça. O que é graça? É receber o que você não merece. Você merece o céu? Eu mereço o céu? Mas Deus nos dá o céu. O nome disso? Graça. Eu mereço o inferno. Deus não me dá o inferno. O nome disso? Misericórdia. Se você entender o quanto você era perdido, se você entender a gravidade da sua perdição, se você entender o quanto o inferno é terrível, e Deus o livrou do inferno, então você deveria, pelas misericórdias de Deus, adorá-lo, exaltá-lo. Miqueias 7, versículo 18, a Bíblia diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esquece a transgressão do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Isso é louvor a Deus pelas misericórdias de Deus. Lamentações 3:22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. John Piper argumenta dizendo que nunca vamos louvar a Jesus até que tenhamos prazer em Jesus. Suas misericórdias foram multiplicadas sobre nós, irmãos. É por isso que devemos cultuá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo em todo o tempo. O escritor americano Louis Giglio oferece essa definição útil para a adoração. Ele diz assim: a adoração é a nossa resposta ao que mais valorizamos. É lindo, não é? E mais, ele nos ensina dizendo: então, como você sabe o que você adora? Como você sabe o que você adora? Ele diz: é fácil, você simplesmente segue a trilha do seu tempo, do seu afeto, da sua energia, do seu dinheiro e da sua lealdade. Ao final da trilha, você encontrará um trono, e tudo que ou quem estiver nesse trono é o que é mais valioso para você. Esse trono está que você adora. A trilha, querido, a trilha do seu tempo, a trilha do seu afeto, a trilha da sua energia, a trilha do seu dinheiro, a trilha da sua lealdade, vai te conduzir ao trono do seu coração. E quem estiver sentado nesse trono, esse é o que você adora. O que você tem adorado? O que você tem adorado? Eu sou movido pelas misericórdias de Deus. Quando eu penso que eu, Arlênio, estava condenado ao inferno, Deus me resgatou, Deus foi ao meu encontro, e pelas misericórdias dele, ele me livrou do inferno. Eu preciso adorá-lo. Com tudo que eu tenho, eu preciso adorá-lo. Romanos 12, versículo 1, ainda me faz pensar uma outra maneira de adorar a Deus: ofereça o seu corpo no altar de Deus. Veja a versão revista e corrigida, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aqui nós somos desafiados a
tendo em vista as misericórdias de Deus, ou na versão revista e corrigida, a compaixão de Deus, nós devemos apresentar ou oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa palavra oferta é um termo técnico na Bíblia, é usada para descrever entrega, apresentação de um animal em um sacrifício num altar. Oferta significa apresentar de uma vez por todas. Oferta significa disposição de entregar a outro. Oferta significa abrir mão do direito. No Antigo Testamento, um animal vivo era levado para o sacerdote, e o proprietário então poderia colocar a mão na cabeça do animal e dizer assim: este animal toma o meu lugar. E o animal era levado para o altar, e o animal era morto ali no altar, o seu sangue era borrifado sobre o altar. Agora, essa ideia de sacrifício vivo, isso deveria ser uma novidade para os judeus daquela época, porque eles ofereciam um sacrifício morto. E uma vez que o sacrifício é oferecido a Deus, você não pode levá-lo de volta, você abriu mão. Queridos, quando somos chamados para nos apresentar a Deus em sacrifício, nós somos exortados a oferecer o nosso ser total a Ele, não apenas pedaços. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus não quer apenas uma parte de nossas vidas, Ele quer que sejamos completamente comprometidos com Ele. Romanos 6,13 nos diz que devemos apresentar cada parte dos nossos corpos a Ele como instrumentos de justiça. Você lembra da história do porco e da galinha andando numa estrada? O porco e a galinha estavam andando numa estrada, lá na frente eles veem um cartaz, e o cartaz anuncia um almoço beneficente para os pobres. Faça a sua doação. A galinha olhou para o porco e disse: vamos fazer uma doação? Eu vou doar um ovo. Que tal você doar o presunto? O porco olhou de lado: tem alguma coisa errada. Alto lá. O que você está fazendo é uma contribuição, mas o que eu farei é um compromisso total. Eu não estou afim, não. Você entende, querido? Muitos de nós têm feito contribuições, mas nós resistimos a um compromisso total. Para contribuir com aquele almoço, o porco deveria entregar o tudo dele. O tudo dele. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Paulo continua dizendo que a nossa oferta de vida é para ser santa e agradável a Deus. Os animais oferecidos em sacrifício no templo, na época de Jesus, deveriam ser sem defeito, não poderiam ser mancos, não poderiam ser cegos, não poderiam ser doentes, não poderiam ser velhos, animais sem defeitos. Irmãos, devemos oferecer a Deus o nosso melhor, porque quando damos o nosso melhor, isso se torna agradável a Deus, agradável. Levítico capítulo 1, versículo 9, o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Deus é satisfeito, irmãos, quando o seu povo é totalmente dedicado a Ele. Agora veja bem, nós já estamos agradando a Deus, desde que Jesus morreu no nosso lugar. Nós temos sido declarados justos, santos, porque a santidade de Jesus foi creditada em nossa conta. Então, irmãos, a questão não é, quando eu venho para o culto, será que a música de hoje vai me agradar? Será que a banda que vai tocar hoje lá na igreja vai me agradar? Será que o culto de hoje vai me satisfazer? Essa não é a questão verdadeira. A questão verdadeira é essa: a minha adoração, tanto aqui como fora desse templo,
É agradável a Deus? Nosso objetivo é sempre agradar a Deus, sempre. Não agradar a nós mesmos. A Bíblia, a mensagem dá um pouco de cor a esse texto de Romanos 12. Diz assim: façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormiram, comeram, trabalharam, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Ofereça o seu tudo a Deus. Essa dedicação deve ser tanto um dever quanto um prazer. Adoração é um verbo. Adoração deve nos levar à ação. O meu dormir, o meu comer, o meu trabalhar, o meu passear é para agradar a Deus. É para agradar o meu Deus. E finalmente, maneira de agradar e de adorar a Deus, viver um estilo de vida de culto, de adoração. Irmãos, nós estamos tão acostumados a pensar no culto como sendo somente isso que acontece aqui dentro aos domingos, né? Eu vou ao culto. Você sabia que no Novo Testamento não existe nenhuma expressão como essa? Ir ao culto? Não existe. Na verdade, muitos de nós definem adoração como sendo esses 30 minutos que a banda toca e nós cantamos junto com eles a cada semana. Se essa é a única adoração que você entende, e se essa é a única adoração que você está oferecendo a Deus, eu vou dizer para você, você está desagradando muito a Deus. Deixa eu ilustrar isso com um pouquinho de geometria. Olhe para esse quadrado aqui. Imagine que esse quadrado seja a quantidade de horas que você tem em uma semana. Esse quadrado tem 168 milímetros. 168 horas é o que você tem por semana. Você tem 168 horas numa semana. Agora, querido, esse traço aqui é a hora que a gente adora no culto, nos domingos. Está vendo esse tracinho vermelho? Talvez lá atrás nem esteja vendo o traço vermelho. Se isso é o único tempo de adoração que você tem durante uma semana, você está muito errado. Será que é isso que Deus deseja de nós? Sim ou não? Deus deseja muito mais. Veja bem, nós temos 90 minutos em cada um dos nossos cultos aos domingos. A gente tenta tornar esse momento o melhor possível. Nossa equipe trabalha toda semana para se certificar de que estamos fazendo durante esse tempo. Honre a Deus cada vez mais e mais, ok? Mas o que cada um de nós está fazendo individualmente para tornar esse tempo de culto no templo, o culto corporativo, o culto coletivo, o que nós estamos fazendo para esse tempo ser melhor ainda? Eu quero compartilhar com você 4 princípios que eu penso serem úteis para ajudar a fazer desse tempo um tempo melhor. Primeiro, prepare-se. 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 Quem sabe no sábado à noite você já começa a pensar no culto de domingo de manhã, no culto de domingo à noite. Quem sabe você começa a fazer orações. Deus abençoe as bandas. Deus abençoe o líder de louvor. Deus abençoe a mensagem. Quantas vezes você faz isso durante a sua semana? Hein? Quantas vezes você ora pela mensagem que será pregada no domingo, que tem vistas a abençoar a sua vida? Quantas vezes você se prepara orando pelo culto que você ainda vai participar? Venha com uma expectativa santa. Deus tem algo para mim, eu vou me preparar, porque Deus tem algo para a minha vida. Segundo, seja pontual. Seja pontual. Eu sei que isso não é fácil, mas há lugares ao redor do mundo onde as portas são trancadas. Se você está ou não no templo na hora certa, as portas são trancadas. Então vamos pensar aqui. Esse culto começa às 19h45, horário de verão, passamos para 19h45. Se às 19h45, ao iniciar esse culto, nós tivéssemos fechado as portas do templo e não deixado ninguém entrar mais, você estaria nesse culto? Você estaria nesse culto?
Seja pontual. Isso honra a Deus. Venha mais cedo. Escolha o seu lugar preferido. Marque o lugar das pessoas que estão chegando e você quer perto de você. Seja pontual. Segundo, terceiro, cuidado com a sua atitude. Veja bem, não relaxe a ponto de cochilar e dormir. Os nossos bancos são feitos da seguinte maneira: são confortáveis para manter você sentado e são desconfortáveis para não deixar você dormir, principalmente os da galeria. Cuidado com a sua atitude. Não mexa no seu celular durante o culto. Pastor, a Bíblia está dentro do celular. É um perigo isso. Você abre a Bíblia, chega um zap. Abre a Bíblia, chega uma notificação do Face. Abre a Bíblia, tem lá uma notificação do Insta. O que você faz? Deixa para depois? Morde aqui para ver se sai Coca-Cola. Cuidado, cuidado. Talvez seja melhor ser tradicional. Use a Bíblia de papel. Deixe o celular quieto. Não desligue sua atenção se a música não lhe agrada. Essa música aí, não desligue sua atenção. Ela não foi feita para você, foi feita para Deus. Outra coisa, não desligue a sua atenção se o sermão for sermão tipo espada. Você conhece o sermão espada? Longo, frio e chato. Mesmo que o sermão seja desse tipo, não desligue. Queridos, nós não somos clientes, nós não somos consumidores, nós somos participantes. Sabe quem é o público desse culto? Esse culto só tem um público: Deus. E Ele está observando a atitude do seu coração. Ele está observando a atitude do seu coração. Então, cuidado com a sua atitude. Quarto, seja apaixonado. Seja apaixonado. Venha pronto para participar plenamente, sabendo que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tenha coragem de entrar no culto ao Senhor, bater no peito e dizer: Deus, sua busca acabou, eu cheguei, eu sou um verdadeiro adorador, acabou a sua busca. Aqui nós não somos espectadores, só tem um espectador aqui, é Deus. Ele está observando o seu coração. O cristianismo não é um esporte para espectadores. E a adoração não é algo que você assiste, aplaudindo quando gosta, vaiando no coração quando não gosta. Não é isso. Quando o nosso tempo juntos aos domingos é extremamente importante, eu quero sugerir que Deus está menos preocupado com a forma como esse culto aqui dentro é feito, do que Ele está preocupado com a forma como o nosso culto lá fora é feito. Aqui dentro é muito fácil cultuar a Deus. Difícil é cultuar a Deus lá na faculdade, onde todos já declararam que Deus está morto. Difícil é cultuar a Deus lá no trabalho, onde todos perseguem o crente. Difícil é cultuar a Deus em casa, onde todos encarnam no crente. Deus está mais preocupado com o culto lá fora do que com o culto aqui dentro. Nós devemos adorar a Deus enquanto trabalhamos, enquanto viajamos, estudamos ou exercemos qualquer outra atividade fora desse lugar. Fora desse lugar. Adoração não é apenas o que nós fazemos aqui nas nossas celebrações de domingo. A verdadeira adoração é a apresentação dos nossos corpos como sacrifício vivo. Viver para Deus vidas santas e agradáveis todos os dias da semana. Nos reunimos para adorar a Deus coletivamente aos domingos, e nós usamos o restante da semana para adorá-lo individualmente, onde quer que Ele nos levar. Irmãos, nós não fomos feitos para adorar a Deus por uma hora e meia aos domingos. Deus nos criou para adorá-lo 24 horas, 7 dias por semana. Eu quero terminar com um desafio para a sua semana. Romanos capítulo 12, versículo 1 é um chamado ao altar de Deus. Então
Então tire um tempo todos os dias dessa semana para se apresentar a Deus em santa adoração. Como é que você vai fazer isso? Talvez você leia um salmo, talvez cante um cântico, talvez passe um tempo apenas em silêncio, pensando na grandiosidade de Deus, na majestade de Deus. Esse versículo literalmente é um convite. Vocês todos vocês, apresentem-se a Deus. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Vamos voltar à versão, a mensagem de Romanos 12:1. Diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Deus não quer que nós nos deitemos no altar dele como um sacrifício morto, não é isso. Mas em vez disso, deseja que a gente viva a nossa vida completamente dedicados a Ele. É um sacrifício vivo. Deus está nos pedindo um compromisso total. Ou Deus é tudo, ou Deus é o primeiro em sua vida, ou Ele já não é mais nada. Ou Ele é tudo e o seu compromisso é total, ou você não está caminhando com Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Adoração é um verbo, ou seja, ela nos leva à ação. O seu dormir, o seu comer, o seu trabalhar, o seu passear, o seu tudo, seja entregue a Deus. Isso é adoração. Por isso ela é um verbo. Perdoa-nos, Senhor. Não o temos adorado como digno é o Senhor. Não o temos adorado reconhecendo tuas misericórdias. Não o temos adorado com o nosso tudo. Ensina-nos a viver uma vida de adoração e culto de adoração a Ti. Com o nosso dormir, o nosso comer, o nosso trabalhar, o nosso passear, o nosso tudo, cada dia, cada momento do nosso dia, seja para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra. Esse é o compromisso que Te agrada. São essas as pessoas que o Senhor tem procurado. Que o Senhor encontre em mim, que o Senhor encontre em meu irmão, verdadeiros adoradores. Gente dedicada e comprometida contigo. Leva-nos, Senhor, para uma semana na Tua presença. O amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa semana, Deus o abençoe e você tenha uma semana de adoração ao Senhor.